Oi, pessoal! Agora chegamos na aula final do meu curso de método científico. E o tema dessa aula é a filosofia da ecologia. Portanto, se você não trabalha com ecologia, de repente você pode deixar essa aula de lado. Eu vou tratar aqui de questões mais específicas para pessoas que se interessam por essa ciência em particular. Vocês já pararam para pensar sobre biodiversidade? O que é a biodiversidade? Alguém pode dizer número de espécies, riqueza de espécies, índice de Shannon, flora, fauna, biota. Percebam que biodiversidade é um conceito abstrato teórico que engloba vários outros conceitos. Você pode pensar, por exemplo, em biodiversidade taxonômica, biodiversidade funcional, biodiversidade genética. E além de você subdividir esse conceito, você ainda precisa pensar em versões operacionalizadas de cada um desses subconceitos. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com biodiversidade taxonômica, eu preciso de um termômetro para medir essa biodiversidade em alguma localidade. Pode ser, por exemplo, o índice de Shannon, índice de Simpson, índice de Margalef. Percebam então que às vezes, mesmo um conceito-chave como biodiversidade não está tão arrumado na cabeça da gente. Eu aposto que muitos de vocês nunca tinham parado para pensar que isso é um metaconceito. Esse tipo de reflexão é uma reflexão filosófica, e é o que eu quero fazer com vocês agora. Eu quero analisar a ecologia à luz da filosofia da ciência. O que a gente tem estudado, como a gente tem estudado e que ferramentas a gente tem empregado em termos de raciocínio lógico. Primeiro vamos começar definindo o que é ecologia. A definição mais aceita e corrente hoje em dia é que a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que eles vivem. É importante demarcar limites. Ecologia é diferente de ambientalismo. As duas coisas são importantes no mundo. As duas têm uma contribuição para a sociedade. Só que ecologia é uma ciência que estuda então interações, estuda relações entre organismos. Já o ambientalismo é uma atividade política. É uma atividade preocupada então com resolver problemas práticos relacionados ao meio ambiente. Muitos ecólogos também são ambientalistas. Existe uma interseção entre esses dois conjuntos, mas é importante diferenciar o que é ciência do que é política. Não que uma seja maior ou menor, ou pior ou melhor. Só para demarcar o nosso interesse aqui nesse curso, que é a parte científica da história. Mas de onde veio então essa ciência ecológica? Olha, dá para traçar raízes até o que os romanos faziam. Por exemplo, os estudos de demografia, os censos populacionais que eles faziam lá na antiguidade. Algumas das nossas ferramentas têm raízes tão antigas quanto essas. Outra raiz importante da ecologia é a economia. Por exemplo, os ensaios sobre o crescimento populacional do Thomas Malthus e os métodos que ele usava. Algumas das ferramentas que a gente usa até hoje têm origem na tradição malthusiana também. Enquanto a economia seria a gestão da casa, a ecologia seria o estudo da casa. São ciências muito relacionadas entre si, que hoje em dia trocam figurinha o tempo todo. Trocam análises, trocam métodos, trocam até teorias uma com a outra. Outra raiz importante e mais recente da ecologia são os naturalistas clássicos, como Darwin, Humboldt e Haeckel também. Só que é claro, além de pensar nesses naturalistas, porque a história natural foi a origem da ecologia moderna, também é importante falar sobre os grandes ecólogos do século XX, que estão mais próximos da gente. Pessoas como a Rachel Carson, que escreveu A Primavera Silenciosa, ou gigantes da ecologia científica como Elton e MacArthur, muito importantes especialmente na ecologia animal, e pessoas que estão vivas até hoje, como a Judith Bronstein, que é uma das maiores especialistas mundiais em mutualismo. Ok, agora que nós falamos de raízes, vamos filosofar um pouco. Eu posso perguntar para você, você acredita em aquecimento global? É claro, aquecimento global é um tema técnico, assim como construir motor de helicóptero.
Então não é só uma questão de opinião, é uma questão científica. Não adianta ter opinião pessoal, você precisa ter uma opinião profissional sobre esse assunto. Se você pergunta para estudantes de biologia, a maioria vai falar sim, eu acho que está havendo aquecimento global e ainda acho que isso é culpa dos humanos. Só que numa mesma universidade, às vezes se você vai no curso de geografia ou de sociologia, talvez a maior parte dos estudantes fale, não, eu não acredito em aquecimento global, eu acho que não está acontecendo. E uma coisa que eu já testei na prática, dando aula para turmas de diferentes cursos, é: você pergunta para as pessoas por que você acredita ou não acredita em aquecimento global? Qual é a base para isso? E geralmente as pessoas formam uma opinião de segunda mão. Gente, e é fácil você formar uma opinião de primeira mão. É claro, se você tem toda uma base científica, se você tem uma formação científica em qualquer ciência ambiental, como ecologia, geografia, biologia. O ponto é, existem relatórios do IPCC, aquele órgão da ONU que estuda justamente esse assunto e que faz a síntese do conhecimento disponível. Então, antes de você ser contra ou a favor, acreditar ou não acreditar, o primeiro passo num assunto como esse, por exemplo, é simplesmente ler os relatórios técnicos do IPCC ou pelo menos aqueles sumários para tomadores de decisão. Senão, não importando de qual lado você está, dessas polêmicas de hoje em dia, você está indo nessa onda dos fatos alternativos. Se você está criando opinião, primeiro, sem entender do assunto, e segundo, com informação de segunda mão, a sua opinião não vale nada. E a gente pode pensar isso num tema polêmico como o aquecimento global, que influencia a vida de todo mundo, mas a gente às vezes comete esse tipo de erro até no nosso próprio projeto. É comum a gente usar informação de segunda mão para construir um projeto científico. E às vezes você não tem alternativa. O importante só é tomar consciência disso e saber em qual informação de base que você usou nas suas premissas, nas premissas do seu argumento, em qual informação você tem mais ou menos confiança. Outra questão fundamental na filosofia da ecologia é pensar qual é o papel de teorias e leis na ecologia. A gente vem de uma tradição descritiva da história natural. Só que, é claro, nem toda a história natural é descritiva. Tanto que pessoas como Humboldt e Darwin, e Wallace também, por exemplo, fizeram grandes teorias. Mas eu recomendo que vocês leiam esses trabalhos que eu coloquei nas leituras sugeridas do curso, para tentar entender melhor como é que essa parte teórica está arrumada na ecologia. E existem outros trabalhos também que propõem como é que a gente pode fortalecer a ciência ecológica. Por exemplo, o trabalho do Shimo e do Keller, um dos mais recentes, ou um trabalho clássico do Thompson também, de 2001. Leiam esses trabalhos, vocês vão encontrar as referências nas leituras sugeridas. Outra coisa importante também para fortalecer a base filosófica de vocês é, por exemplo, ler esses artigos de síntese, como esse artigo daqui do Sutherland, de 2013, em que ele e os colaboradores identificaram 100 perguntas fundamentais que ainda estão em abertas em ecologia. Por exemplo, na hora de elaborar o seu projeto de mestrado, de doutorado ou de TCC, ao invés de ficar reinventando a roda, dá uma olhada, por exemplo, em artigos de síntese como esse, para ver quais são os grandes problemas que interessam a pessoas no mundo todo e que ainda tem muitas lacunas. Também, leia os artigos fundamentais. Esse daqui do Corchamp e Bradshaw foi, por exemplo, uma compilação de 100 artigos que todo ecólogo deveria conhecer. É um problema recorrente na ecologia as pessoas não darem valor à literatura anterior. É muito comum o ecólogo ficar reinventando a roda, achar que só precisa ler os papers mais quentes que saíram ontem ou semana passada no máximo. Mas ler os clássicos é fundamental para você poder fazer uma ciência mais sólida. Essa é uma das grandes questões de livros, por exemplo, como o do Keller, A Filosofia da Ecologia. E a grande pergunta que ele fazia lá 20 anos atrás é: será que a gente está caminhando finalmente de ciência para síntese? Será que a ecologia vai deixar de ser simplesmente uma coleção de casos estudados para realmente se tornar uma ciência com teorias mais fortes? Eu deixo essa pergunta para vocês e recomendo fortemente a leitura desse livro. O que eu gostaria que vocês lembrassem dessa aula daqui? Primeiro, que vocês têm que estudar
muito bem tanto os conceitos abstratos que interessam a vocês, quanto os termômetros desses conceitos. Até mesmo uma coisa tão cotidiana para a gente como biodiversidade é muito mais complexa do que parece e envolve uma literatura gigantesca, tanto uma literatura teórica quanto uma literatura operacional. Então, estudem. Não esperem disciplinas, não esperem cursos. Peguem os livros. A ecologia, no geral, é meio bagunçada, mas ela tem teorias e até algumas leis. Leiam aqueles trabalhos que eu recomendei no outro slide. Vocês vão ver que sim, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, mas tem uma boa parte que já está arrumada. E para a gente fortalecer a ciência ecológica, a gente tem que melhorar o nosso treinamento em filosofia. Aliás, o treinamento filosófico da maioria dos biólogos é bem fraco. E temos que melhorar as nossas práticas também, para evitar coisas como, por exemplo, ficar reinventando a roda todo dia.